Damos então sequência à leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Oportunidades. Quando o novo dia se mostrou no horário aprazado, lá estava Getúlio, na sala, junto do irmão José, para dar continuidade ao que deveria ver. As imagens confirmavam a falta de entusiasmo que ele próprio já reconhecera, e mostrando-no rodeado pelo ministério que tivera que formar, satisfazendo acordos e compromissos dos partidos políticos. Viu, com o passar do tempo, a substituição de muitos de seus ministros e a chegada de antigos companheiros e amigos para a sua composição. Viu ainda aquele jovem amigo que trouxera para ajudá-lo no Ministério do Trabalho, assim como os recursos utilizados por ele, alertando as Forças Armadas e a UDN, até quando fora obrigado a demiti-lo, para que complicações maiores não adviessem ao seu governo. Tudo desfilava à sua frente, e ele via que nada do que fazia, ou mesmo do que não fazia, ficava sem comentários e ataques. As suas atitudes estavam sendo muito bem observadas, para que nada passasse despercebido, principalmente aos olhos da UDN, que procurava ensejo de afastá-lo do governo. Pôde ver ali, já no ano de 1954, o quanto o seu governo estava desgastado, atacado, caluniado. Nenhuma iniciativa de maior importância era tomada. Para um governo que tanto prometera, muito pouco estava realizando. Mas um período de atividades de Getúlio à frente da chefia dessa nação passou para que ele tivesse não só as lembranças, mas que, aliadas às imagens, pudesse reviver mais intensamente essa época que lhe foram de capital importância na sua vida de encarnado. Quantos anseios levava do mundo espiritual, e quase tudo havia feito de forma contrária, apesar de ter permanecido naquele posto por tantos anos. Atravessou o melhor tempo de sua vitalidade física, lá desde que fora empossado, em 1930, como presidente provisório. O tempo passou, os anos decorreram, tantas oportunidades se lhe apresentaram. Muito também realizou, pois que os seus propósitos permaneciam latentes no espírito, mas desviou-se bastante. Lutara sempre muito, mas para os seus propósitos imediatos de continuidade, para que os nobres, ou seja, os propósitos nobres trazidos do mundo espiritual. Todavia, para a felicidade do seu espírito, em meio aos atos indevidos, pôde ajudar a nação a crescer e se organizar e a progredir. Depois, retornara diante de uma segunda oportunidade, mais autêntica, pois a conquistara pela aclamação popular. Se assim o conseguiu, era porque o povo ainda tinha na lembrança o que lhe fizera de bem. O povo aparentemente nunca sabe o que vai nas atitudes, no íntimo de seus governantes, e quase nunca consegue apreender-lhes as verdadeiras intenções. Mas estimava-o e por isso o levava de volta à presidência. Contudo, também ele soubera trabalhar o povo, de novamente se empolgou. O que fizera ele em reconhecimento? Já estava no cargo há alguns outros poucos anos e verificou que ele muito pouco havia realizado. Sentia-se apático, indiferente diante da nação, dependente dele e de seus atos. E naquela oportunidade tudo era diferente. A democracia dava direito a muitos de criticar abertamente e até de exacerbarem cada ocorrência, mostrando-as à nação de forma exagerada, com finalidades demolidoras. Sim, os adversários, aqueles que se sentiam prejudicados em seus anseios de conseguirem o poder. Estavam revoltados, observavam-no, ameaçavam-no. Como se sente, irmão? Parece que já estou tão cansado como me sentia naquela época. Por que esse abatimento hoje? Tem sabido superar bem o que tem visto? Não sei, mas uma sensação estranha está dentro de mim. Parece que um receio muito grande está me tomando. E qual a razão? Talvez uma premonição do que ainda está por vir. Sinto que algo terrível está me reservado. Eu tenho medo. Nada deve temer, seja o que for. Já está praticado. Não é mesmo? Não pensemos no que há de vir, e sim no que vimos hoje. Pretendo, se possível, me retirar daqui. Sim, podemos sair. Quero ficar só com meus pensamentos. Mas não é melhor caminho. Quando temos preocupações e ficamos sós, elas crescem muito e tomam conta de nós, perturbando-nos mais ainda. Conversemos. Coloque tudo o que achar que deve, sentir-se-á melhor. Eu sei disso. O senhor tem sempre uma palavra que me conforta. Pois então fale. Quem sabe o nosso Pai, com P maiúsculo, nosso Senhor, me inspire alguma palavra para amenizar-lhe o sofrimento.
Onde vamos? Onde acha que se sentirá melhor? Vamos caminhando. Pode ser assim? Como desejar. Mas fale. Estou preocupado, pois que pude ver como me sentia naquele período. Talvez eu nunca devesse ter querido voltar. Eu o fiz por uma única intenção, que já lhe expus, mas não estava disposto a enfrentar as implicações todas que o cargo requeria. Reconheci-me naquelas circunstâncias, muito vulnerável, e sinto que acontecimentos muito piores ainda virão. Não tenho todas as lembranças, que elas vão até certo ponto e depois não consigo continuar. Parece que uma barreira muito forte se interpõe entre mim e os acontecimentos seguintes. Falemos apenas do que vimos hoje. Não há nada que valha a pena ser comentado? Sim, nós sempre temos muito a comentar. Quando comecei a minha gestão, estava esperançoso, mais animado, porém, com o passar do tempo, vendo-me tão cerceado, vendo-me ter que governar de forma tão diferente da que sempre estivera acostumado, e talvez pela própria idade mais avançada, fui me desencorajando. Não obstante, ainda me interessasse em tomar alguma medida em favor do meu país. Continue. Não sei se devo dizer. Lembra-se do episódio do seu Ministério do Trabalho? Trouxe-o para me ajudar muito nas massas trabalhadoras, e ele estava desempenhando as funções exatamente como eu necessitava. Precisava continuar a contar com o apoio do povo. A máquina administrativa tomou um rumo cujo funcionamento, em relação à inflação que crescia, deteriorava os salários, o único meio de que os trabalhadores dispõem para proporcionar-lhes pelo menos um mínimo necessário à subsistência, e isso estava ficando difícil. Mas teve que demiti-lo, não é mesmo? E reconheço que os seus atos não eram adequados, mas era o que eu precisava, e estava já chamando a atenção de todos os olhos que me observavam, e fui obrigado a ceder. O irmão nunca pensou em poder se adaptar a essa nova forma de governo? Havia muitas interferências, era-me difícil governar. A palavra final, todavia, era sempre sua. Um tanto difícil de concordar com isso, mas as responsabilidades eram minhas, sempre foram minhas, embora muitos interferissem e outros às vezes agissem à minha revelia, mas eu era o responsável. Estou feliz, amigo, pelo que tenho em mente e em meu espírito, pela idade com que contava. Estávamos para terminar essa atividade. Como terminará, não sei, como já lhe disse, mas sei que está para terminar. Não se preocupe, quanto a descortinar toda a verdade, não terá importância, porque o Senhor já está aqui e recebendo o amparo de que necessita. Mas e o meu íntimo? Esse também se modificará. Muitas oportunidades ainda se lhe chegarão, pela misericórdia divina, e você resgatará todos os débitos como nós, mas dia menos dia resgataremos os nossos. Deus não tem pressa e faz-nos pagar suavemente o que às vezes praticamos de forma intempestiva. O irmão ainda trará justificativa para muitos dos seus atos, embora não eximam de suas responsabilidades. Muito ainda se abrirá à sua frente. Confie em Deus, que ele o ajudará, como fez, sempre está fazendo agora. O abatimento de Getúlio, ao término do que vira, era mais em razão do que pressentia. Um período bastante difícil, pelo qual passara na terra. Estava próximo de ser visualizado, e ele temia ter novamente que revivê-lo. O ato final ainda lhe era vedado vislumbrar. Ser-lhe-ia ali apresentado, sem que nada o prevenisse. Seria um momento crucial das suas angústias, mas teria que enfrentá-lo. Não é fácil. Nós todos sabemos como tudo terminou. E entendemos o medo do Getúlio, não é verdade? Mas continuamos amanhã. Abraços.